Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para a igreja nessa noite que foi já ministrada no meu coração. Tive a confirmação do Senhor de que era essa mesma. E no momento em que adentrei a esse lugar, eu já ouvi outra confirmação sobre o tema da lição que está sendo estudada, que estava falando sobre igrejas. É isso? Estava falando de manusear bem a palavra de Deus, de dar a atenção à palavra de Deus e fazer a obra com toda vontade, com todo desejo e com toda aquela força e amor no nosso coração. Amém. Ouvimos aqui também sobre alguma coisa sobre doutrina de igreja, como deve ser aplicada, como deve ser usada. E o que eu vou passar por os irmãos nessa noite vai falar exatamente sobre isso, sobre o Senhor, como hoje Ele está vendo a igreja, como Deus, como Jesus está olhando para aqueles que estão nas igrejas, independente de ser igreja batista, independente de ser Assembleia de Deus, independente de ser católica, independente de tudo. O nosso Deus, Ele é o mesmo e Ele zela por cada um de nós. Ele tem um cuidado todo especial para com cada um de nós. E quando nós nos referimos à igreja, nós não estamos falando desse templo. Não estamos falando de igrejas físicas construídas de tijolos, cimento, areia. Não. Esse aqui é um lugar onde nós nos reunimos para falarmos sobre a palavra do Senhor. A igreja a qual a Bíblia se revela, a igreja a qual a Bíblia trata, somos nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Não temos igreja. A igreja não é do pastor Vanderlei, a igreja não é do pastor Jovelino, a igreja não é do pastor A, do pastor B ou do pastor C. A igreja é do Senhor. Amém. Fomos colocados, fomos separados para pastores, para mestres, para doutores, para diáconos, enfim, cada um tem a sua função. E naquilo que foi colocado, na função que foi te dada, devemos fazer sempre o melhor. Sempre o melhor. Até em Coríntios, Paulo nos ensina assim, uma palavra até gostosa para diáconos. Olha, bem gostosa essa palavra para vocês. Ela fala assim: aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão para si grande obra, grande honra. Aquele que servir bem como diácono. Mas eu não quero falar sobre diáconos. Eu vou falar, mas ela vai. Abra a sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse é o livro de revelações. Livro de revelações. Assim, assentados mesmos como nós estamos, eu vou fazer várias leituras. Mas eu vou começar com o Apocalipse, primeiro capítulo, no versículo 1 e 2 e 3. Prestem bastante atenção. Isso aqui é para dar um prelúdio à palavra que será ministrada. O título e assunto do livro de Apocalipse. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos
as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou repetir, porque o tempo está próximo. Revelação do Senhor Jesus. Quem crê que ainda nos dias de hoje, o Senhor Jesus, através do seu grande Espírito, ainda revela algo para o seu povo? Amém. Nós acreditamos. Aleluia. No cântico que a Camila terminou de louvar aqui, fala sobre Lázaro. E a palavra assim mais chamar a atenção é para o ressuscitamento de Lázaro. Quantos creem aqui que Deus pode levantar um morto, dar vida para um morto? Amém. É verdade. Eu estou falando de mim mesmo agora. Terça-feira passada, eu morri. Deus me tirou a vida. E eu fui levado a conhecer alguns mistérios do Senhor. Amém. É muita coisa, muito forte. O que eu vou falar aqui vai ser apenas um pouquinho e bem suave de tudo aquilo que o Senhor me mostrou. Tudo começou na terça-feira pela manhã, exatamente às 8h30 da manhã. Me levantei da cama, lógico, como de costume, e dei um primeiro passo em direção ao banheiro. O segundo passo eu não dei. O segundo passo foi igual uma jaca no chão. Caí. Tive uma síncope. Todos sabem o que é síncope? É um desmaio. Só que o desmaio, não sei se alguém já teve, eu não digo nem se leva, mas se já passou por uma coisa semelhante. Mas o desmaio, você está aqui, como eu estou agora conversando com vocês, a gente começa a passar um pouquinho mal, vem uma tonturinha, uma sudorese, você percebe que você não está legal, que os sentidos vão sumindo, parece que a luz vai se apagando, e então você tem tempo de se apoiar em algum canto, se apoiar em algum móvel, ou até mesmo deitar na cama, ou se agachar, ou se ajoelhar, enfim, você tem um aviso de que alguma coisa não está legal. A síncope, não. A síncope é como se você estivesse plugado numa tomada na parede e de repente essa tomada é tirada. O que acontece? Você é desligado. Um rádio tocando, um rádio ligado, uma TV ligada, você puxa na tomada, automaticamente ela cai. E foi isso que aconteceu comigo. Eu caí. Literalmente. Eu não sei, mas fez um barulho, caí no chão, aí veio a Deni, veio a minha filha, e me reanimaram, tentaram me colocar em pé outra vez, mas eu estava ali. Quando eu acordei, tanto a minha esposa como a minha filha me colocaram no carro, e é óbvio, vamos ao hospital para ver o que aconteceu, por que isso aconteceu. Mas eu estava bem, eu estava tranquilo. E no hospital, fazendo alguns exames, pressão, aquele furinho no dedo, né, o destro, ecocardiograma, enfim, a única coisa que o médico achou assim, que estava
pouquinho fora do compasso, o meu coração, os batimentos cardíacos, ele estava variando de 45 a 47. Segundo consta, o normal é de 80 a 100. É isso? Alguém comprova isso? 80 a 100. O meu estava 45, 47. Esse é o primeiro médico que me atendeu. Ele disse: isso é coração de atleta. Todos os atletas adorariam, gostariam muito de ter um coração com esse tipo de batimento. Porque quando ele está no seu auge, quando ele está ali no seu máximo de esforço físico, o coração está no ritmo normal, chega a 100, 110, 120. Normalmente chega a 150, 160. E o meu estava 45, 47. Ao segundo médico que me atendeu, depois de uma outra avaliação, ele estava fazendo os papéis para a internação, para a minha internação. Eu relutei, falei que não queria ficar internado aqui no Hospital Carlos Chagas. A Deni insistiu bastante com o médico que precisa ficar, eu quero que ele fique internado. E o médico: é bom ficar, vamos ver, vamos fazer mais exames, vamos colocar o holter, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Mas eu relutei, falei: não preciso de nada disso. Veio a minha filha, insistiu com o médico, e o médico disse: olha, eu não posso obrigar. Não é uma questão médica de um internamento que tem que ser urgente e urgentíssimo. É uma internação para uma precaução. É isso? Precaução. Para fazer uma avaliação de como está eu. Ele falou assim: como está aí o menino de 60 anos. Mas no momento que eu estava lá com o médico, me veio na mente um testemunho que eu já passei aqui para a igreja em relação ao meu rim esquerdo. Alguém lembra? Meu rim era petititico, na verdade media 4,5 centímetros, isso de nascença, quando o normal é 10, 11, alguma coisa. Durante muitos anos, muitos check-ups, exames para ver se estava funcionando direitinho, e estava. E no último não, em 2014, fazendo novamente o meu check-up, eu fiquei esperando a pergunta, como todo ano me faziam: você fez alguma coisa no seu rim esquerdo? Você fez alguma cirurgia no seu rim esquerdo? E a resposta era sempre a mesma: não fiz, mas eu sei que ele é pequenininho, mas funciona direitinho, tem todos os exames. Tudo bem. Em 2014 eu fiquei esperando a pergunta, e essa pergunta não veio. E quando levado o resultado ao médico, ele tem lá o meu histórico, ele viu: você aconteceu alguma coisa esquisita aí no teu rim. Ele tinha 4,5 centímetros e hoje tem 9,6 centímetros. Amém. O rim não regenera, mas Deus faz nova todas as coisas. Você crê nisso? Amém. Obra do Senhor. Aleluia. O que eu vou contar, o que eu vou relatar agora é bastante forte. Mas antes disso, eu quero ler mais alguns versículos da palavra do Senhor, ainda em Apocalipse, para fazer adendo àquilo que eu vou passar para a igreja. Apocalipse, no capítulo 2, aqui nos fala, eu não vou falar sobre todas elas, eu só vou falar do início de cada uma delas. O texto primeiro que nós vemos aqui que teve uma revelação de Deus, por parte de Deus, a João. E a João foi colocado, foi inspirado através da revelação, através da visão que Deus deu a ele, para que ele escrevesse 7 cartas. 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E nessas 7 cartas, ele dá aconselhamento a cada uma delas. A primeira carta que João escreveu está aqui no capítulo 2 do primeiro versículo. E começa assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso,
Então, a igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda ao meio dos 7 castiçais de ouro. Só o primeiro versículo. No versículo 8, nos fala assim: a segunda carta à igreja de Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Terceira carta, versículo 12, à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aqui eu vou complementar com o versículo de número 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não resgate a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quarta carta, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A quinta carta já está no capítulo 3, primeiro versículo. A igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e tens nome que vive, mas está morto. No versículo, ainda no capítulo 3, no versículo 7, é a sexta carta, a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. E a última carta, a sétima carta, no versículo 14, que foi dirigida à igreja de Laodiceia, e diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e todas elas João escrevendo, mas antes de João escrever, veio a voz do Senhor e disse: e a igreja X escreve isto, e aquilo que Deus relatou, aquilo que Deus passou para João, foi o que ele colocou nessas cartas, nessas 7 cartas, determinada a 7 igrejas. Essas 7 igrejas, nós fazemos parte, de alguma forma, de algumas delas. Algumas dessas cartas foram escritas para chamar a atenção da igreja. Quando se refere ao anjo da igreja, nesse momento aqui, nesse lugar, eu sou o anjo dessa igreja, o qual tenho a responsabilidade sobre cada um de vocês no mundo espiritual. Pastor Vanderlei, quando presidente dessa igreja, é o anjo desta igreja. Eu particularmente gosto muito desse termo, anjo da igreja. Somos pastores da igreja, mas está escrito: diga ao anjo da igreja. Na terça-feira me veio esta revelação para passar às igrejas. Eu vou começar do fim para o começo. Deus me deu uma ordem. Ele me falou: eu tirei a sua vida por 3 minutos para poder te mostrar todas estas coisas, para que você seja a minha testemunha, para que você seja o meu canal para chamar a atenção de pastores,
chamar a atenção de igrejas, chamar a atenção de diáconos, chamar a atenção de líderes de louvor, chamar a atenção de todos aqueles que adentram a casa do Senhor, para que haja entendimento da minha palavra e que não haja engano. O engano ele vai ser repreendido, o engano ele vai ser jogado por terra, porque não provém de mim. Amém. E começou assim. Na terça-feira pela manhã, quando eu tive essa síncope, que na verdade fui morto, nesse tempo de 3 minutos, me veio a revelação à noite, de terça para quarta-feira. Fui deitar, dormir, eu não sei em que momento, não sei em que horário, eu vi 4 anjos se dirigindo até mim, até a minha cama. Um anjo me tomou pela mão direita, o outro anjo pela minha mão esquerda, um outro anjo pela minha perna direita e o outro anjo pela minha perna esquerda. E levitei e fui saindo. E eu olhava, eu deitado na cama. Mas o que está acontecendo comigo? Será que eu morri? Eu me perguntava em pensamento: será que eu morri? Falei, se eu morri, beleza, eu estou sendo levado por anjos, glória a Deus por isso. Aí o Senhor me fez 2 grandes revelações. E em cada uma dessas revelações, muita coisa para ser acertada. Ele me levou no lugar, não foi ao inferno, mas foi um lugar de tormento, onde a Bíblia explica que lugar de tormento, lugar de lamúria, lugar de tristeza, lugar de dor, são onde aqueles que morreram desde o princípio da criação até o dia de hoje, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que morreram antes de Cristo vir a este mundo, que não creram no Senhor, que fizeram coisas que não agradavam ao Senhor, e estavam ali, naquele lugar de tormento, aguardando o juízo final. Eu via, mas não via nada, porque era trevas, era escuro. Quem viu aqui há pouco tempo o filme de Os 10 Mandamentos, tem um momento lá que uma das pragas era trevas sobre todo Egito, e tão densa que não se conseguia andar. Nesse lugar que o Senhor estava me mostrando, era exatamente igual. Uma densa nuvem negra, aonde eu no caso, com a palma da minha mão, colocando assim no meu nariz, eu não conseguia enxergar a minha mão. Trevas. E um barulho ensurdecedor. Muita gente falando ao mesmo tempo. E o anjo me falou: aqui tem milhões que estão gritando. Só que, como é muita gente falando, eu não conseguia entender nada. E o anjo me perguntou: você quer ouvir alguns deles? Eu disse: quero. E o anjo pegou a mão direita dele, colocou no meu ouvido, e quando ele colocou a mão no meu ouvido, eu comecei a ouvir. E a palavra que eu ouvia, ou as palavras que eu ouvia, os relatos que eu ouvia, não vai dar para falar tudo aqui, mas era assim: eu te servi há tanto tempo, eu fui na tua igreja há tantos anos, eu passei praticamente a minha vida inteira dentro da igreja, o que eu estou fazendo aqui? E o anjo me falou: estes iam para a igreja. Verdade, o que você ouviu
que ele falou é verdade. Foi criado dentro da igreja, mas o coração no mundo. Está dentro da igreja, mas os pensamentos lá fora. Estava dentro da igreja fisicamente, mas espiritualmente estava muito longe daquilo que eu esperava. Ele me perguntou: quer ouvir mais? Eu disse: quero. Ele novamente colocou a mão no meu ouvido. Aí eu ouvi: eu fui esposa de pastor por tantos anos, abdiquei de tantas coisas para ajudar ele na obra, fizemos tantas viagens, fizemos tanto isso, fizemos tanto aquilo, o que eu estou fazendo aqui? E o anjo me disse: verdade, esposa de pastores tem um monte aqui, tem milhões delas aqui, esposa de pastores, que começaram um bom trabalho, que começaram uma boa obra, mas quando a igreja prosperou, quando a igreja começou a dar bons frutos, o olhar dela saiu do coração. Não tinha mais aquele prazer em estar dentro da igreja fazendo a obra. A preocupação dela era saber quando vai ser a minha próxima viagem missionária, que a igreja vai me pagar, que a igreja vai me bancar. Eu não quero ir para qualquer lugar, eu vou escolher agora para onde eu quero ir, porque eu sou muito conhecida, eu sou muito respeitada, se fala no meu nome todo mundo conhece, então eu agora vou escolher para onde eu quero ir. E escolheu errado. Estava lá, no lugar de tormento, dor, trevas, porque fez a obra desmazeladamente. E a Bíblia nos fala que aquele que faz a obra desmazeladamente não tem parte com o Senhor. Colocou novamente a mão no meu ouvido: eu fui levita tantos anos, eu cantei tantos anos dentro da tua casa, alegrei tanto a tua casa, a tua igreja cantava, a tua igreja vibrava, a tua igreja, e eu estou aqui. Por que eu estou aqui? E o anjo perguntou: quer saber por quê? E eu disse: quero. Olha, no começo também foi tudo bem, eu levantei como levita, eu dei a eles muitas letras de hinos e canções lindas, maravilhosas. Eles não inventaram, fui eu que participei, fui eu que dei, fui eu que ministrei na mente deles esse conhecimento. E eles escreveram as músicas, isso Deus falando, eu dei as músicas para eles, e eles cantavam e me adoravam, realmente me adoravam da maneira correta, da maneira certa. Mas estão aqui porque o sucesso também subiu a cabeça. Eu canto bem demais, como eu canto bem, eu tenho agora, não dá mais para cantar só numa igreja pequena, não dá mais para louvar, não tem mais como espaço para louvar aqui. Eu não vou cantar mais para meia dúzia, eu não vou mais cantar para 10, eu não vou mais cantar para uma igreja de 100 membros, agora eu quero cantar no estádio de futebol. E as músicas mudaram o sentido, mudaram o rumo, deixaram de ser aquela letra dada pelo Senhor, e a letra começou a sair do coração, à medida com que ela via as igrejas, à medida com que ela via a moda da época, ela se adaptava para escrever as músicas. E essas músicas e esses hinos não provêm de mim, por isso estão aí. Outra, da mesma forma, tudo quando ele colocava a mão no meu ouvido. Pastores, aqui tem pastores, muitos pastores, mas pastores que eu não reconheci como pastor,
nunca foi pastor. Se auto-intitularam pastor. Abriram igreja, montaram igreja e eu nunca as conheci. Nunca estive lá. O meu espírito nunca entrou naquele lugar. Se intitulavam grandes pastores. Outros pastores começaram uma obra tão pequenininha, com meia dúzia de membros, mas tão fiel a mim, tão fiel à minha palavra, que eu acrescentei ovelhas a este rebanho. E as ovelhas desse rebanho ganharam outras ovelhas. E essas ovelhas, outras ovelhas. E essas ovelhas, outras ovelhas. E a igreja cresceu, ficou bonita. Aí o pastor, olhando tudo aquilo, construiu templos suntuosos com o dinheiro das ovelhas. Não mais tosqueavam as ovelhas. Não era mais suficiente apenas tosquear as ovelhas. Nós sabemos, parênteses, nós sabemos que o pastor precisa tosquear a ovelha, tirar o peso da lã da ovelha. E essa ovelha que é tosqueada nasce novamente, não é pelo, é lã. A lã perfeita, mais bonita, mais branca, mais alta. Mas o pastor deixou de tosquear da maneira correta. Não estava tirando das ovelhas somente a lã, já estava tirando também a carne, já estava tirando também a pele, já estava também tirando o couro das ovelhas. Por isso estão aqui nesse momento. Aí de repente tem mais coisas que não convém agora, não é para a igreja. Aí veio ainda com os 4 anjos ao meu lado, veio assim um vento bastante forte, muito forte, e me levou para um outro lugar. Agora um lugar assim de quietude, de paz, de harmonia, de serenidade, tudo clarinho, só que não era claro pela luz do sol, nem por nenhuma luz artificial, era claro por natureza, não sei dizer como. Não tinha chão, na verdade tinha chão, porque a gente conseguia pisar no chão, mas não se via o chão. Não se via uma construção, nenhuma casa, nenhum prédio, nenhuma árvore, nenhuma planta, nenhum animal, nada. Era simplesmente um grande vazio. E eu perguntei, isso aqui é o céu? Eu disse, não, aqui é o paraíso. Aquele que vocês também chamam de seios de Abraão, é aqui. Aqui estão também milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, de almas de pessoas, desde lá da criação do mundo até hoje, que me serviram em espírito e em verdade. Aqui, nesse lugar, tem muitos, não se espantem, tem muitos assassinos que mataram muita gente, mas se arrependeram dos seus pecados. Muitos que passaram quase a vida inteira dentro de uma prisão por um delito cometido, mas ouviu a minha voz e deu crédito à minha voz, e eles estão aqui nesse lugar chamado paraíso, chamado seio de Abraão, aonde igualmente aquele outro lado está aguardando o juízo final, aonde será destituído ou colocado no céu. Ou seja, em miúdos, ou vai para o inferno ou vai para o céu, enquanto estão aguardando o dia do juízo, que certamente virá. Aqui tem muitos pastores, tem bastante pastores que levaram fielmente a minha obra. Muitos aqui morreram por amor
a minha palavra. Muitos aqui morreram apedrejados, muitos aqui morreram fuzilados, muitos aqui morreram decepados por amor à minha obra, mas não negaram o meu nome. Estão aqui aguardando o momento certo para entrar no céu. Tem aqui muitos que cultuavam a outros deuses, mas conheceu Jesus, conheceu o libertador, deu ouvido, deu credibilidade ao meu filho, que eu enviei para resgatar aqueles que estavam perdidos, e através da crença, e através da credulidade no meu filho, deixaram de praticar as coisas que não me agradavam e começaram a trilhar o caminho correto. Tem outras coisas que por enquanto a gente fica assim. A revelação no final. A gente tem mais um monte de coisa que eu ainda estou escrevendo, estou colocando ele no papel, todos os detalhes. Amém. E ainda ele me disse assim: você ficou morto por 3 minutos para que eu pudesse te mostrar estas coisas. Volta agora e leve a conhecimento daqueles que vão ser colocados diante de você. E teve 3 frases bastante específicas. Fale a toda a sua família. Fale a toda a família e parentela da tua esposa. Fale aos teus irmãos de igreja. E fale para aquele que der ouvido. E ele me fez uma observação: nem todos crerão, nem todos darão crédito a esta palavra, e a este está reservado aquele lugar de trevas. A palavra do Senhor, ela é eficaz, e jamais e nunca voltou vazia, e nem nunca vai voltar vazia. Amém. Quando o nosso Senhor Jesus veio a esse mundo, ele não veio de graça, ele não veio tão simplesmente por vir. Eu vou dar um passeio lá na terra, vou lá fazer os amigos, vou lá. Não, ele veio por amor à minha vida, ainda mesmo sem eu ter nascido, muito longe dos meus pais, dos meus avós terem nascido. Ele veio por amor